Queridos, queridas, estaremos meditando na palavra de Deus, considerando o capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Este capítulo 5 fala a respeito do reino da luz e do reino das trevas. Fala a respeito do poder de Deus e do poder dos demônios. Fala a respeito da maldade do ser humano. E o capítulo 5 do Evangelho de Marcos, ele inicia registrando que o Senhor Jesus, ele chega à outra banda do Mar da Galileia, justamente na província dos Gadarenos. Ali ficava a cidade de Gadara. E a cidade de Gadara, ela pertencia a Decápolis, isto é, ao circuito de 10 cidades que ficavam ao redor do Mar da Galileia, ou do lago de Genezaré, ou de Quinerete, conforme a tradução. E aquelas cidades, elas eram governadas por gentios. Os gregos e os helenistas tinham predominância naquelas cidades. Era um bloco fechado. E Decápolis decidia muita coisa, tanto na área do bem, como na área do mal. E Gadara era uma das principais cidades. Famílias ricas, riquíssimas, residiam na cidade de Gadara. E foi justamente naquela província que o Senhor Jesus chega. E diz o texto que, saindo do barco, vem ao encontro um homem com espírito imundo. E a Bíblia diz que aquele homem, ele morava nos túmulos, e nem mesmo cadeias, algemas o podiam prender. Porque muitas vezes, diz a Bíblia, ele fora preso por grilhões, e as cadeias e os grilhões foram por aquele homem feitas em pedaços. E nada, nem ninguém podia dominar aquele homem. Diz a Bíblia que ele andava de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E aqui nós vemos uma lição muito importante, é que mesmo o reino das trevas, mesmo aquele espírito imundo, porque ele estava possuído de 5 a 6 mil demônios, mas tinha um que era o chefe, que era o comandante daquela legião, era o maioral daquela legião. E foi justamente este maioral que fala para o Senhor Jesus,
que dominava aquele homem e que, diz a Bíblia, adora ao Senhor Jesus. O reino das trevas conhecia Jesus. O reino das trevas respeitava Jesus. O reino das trevas obedecia a Jesus. Sim. E no verso 6 diz: e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ele conhecia Jesus. Ele sabia que Jesus é Deus. E ele sabia que Jesus não iria permitir que ele, com a legião, permanecesse destruindo aquele corpo. Porque Deus criou o ser humano para a glória celestial, para desfrutar da glória com o Senhor por toda a eternidade. Deus criou o ser humano para que o homem, ele pudesse viver de forma perfeita, saudável, salutar, sadia, para que o homem ele pudesse gozar saúde física, para que o homem pudesse gozar saúde mental, para que o homem pudesse gozar saúde emocional, para que o homem pudesse gozar saúde espiritual. O Senhor nosso Deus, ao nos criar, Ele nos criou com um projeto mais excelente que o universo já pôde ver. O homem, ele foi criado moralmente perfeito. O homem, ele foi criado espiritualmente perfeito. O homem, ele foi criado fisicamente perfeito. Mas, pastor Josias, e por que nós vemos tanta perturbação, tanta aflição, tanta doença, tanta destruição? É justamente por causa da escolha errada que o ser humano tem feito desde o jardim do Éden. A Bíblia diz que Deus criou o ser humano perfeito. Deus nos criou perfeito. Mas o ser humano, ele buscou afastar-se do projeto de Deus. E o poder de Deus é tão grande que ele permite que o ser humano faça a escolha. E é justamente nesta área que o reino das trevas se aproveita. E o Senhor Jesus está registrado no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 10, quando ele afirmou de uma forma enfática o ladrão, e ele estava falando a respeito de Satanás, do diabo. O diabo, ele só vem para roubar, matar e destruir. Esta é a finalidade, porque Satanás, com todos os demônios, com todos os espíritos malignos, Satanás, com o reino das trevas, não pode atingir a Deus, e por isso ele fere Deus, alcançando o ser humano que dá lugar. Não é a vontade de Deus. Mas o ser humano, ele dá as costas para Deus. O ser humano, ele se afasta de Deus e dá brecha, dá condições. O ser humano passa a alimentar o ódio, a inveja, a ganância, o orgulho, e não era nada mais, nada menos do que isto, e até muito mais, que permeava a cidade de Gadara, que permeava as outras cidades que pertenciam a Decápolis. Aquelas pessoas, elas viviam amarguradas, elas alimentavam o ódio, elas alimentavam a inveja, elas alimentavam a ganância, elas não estavam preocupadas com os outros seres humanos, e nem mesmo com elas mesmas. Então o inimigo, ele se aproveita
desta brecha. O inimigo, ele só atua na vida de uma pessoa se a pessoa der condições. O Senhor disse: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Meu amigo, minha amiga, você está vivendo uma vida de miséria, de desgraça, de destruição. Você precisa parar agora. Você precisa chegar e tomar uma posição. Precisa estar consciente de que o Senhor Deus não te criou para viver num estado de destruição. Não, o Senhor te criou para viver num estado de vitória. Voltando ao texto de João 10:10. O Senhor Jesus diz: o ladrão, Satanás, o diabo, só veio roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus, vim para que vós tenhais vida, e vida em abundância. E então, aquele espírito que era o comandante daquela legião, ele sabia que Jesus não iria permitir que ele continuasse perturbando aquela vida. E então ajoelha, adora ao Senhor. E no verso 7, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes, isto é, não mexa comigo, deixa aqui, eu estou bem. Eu com os meus comandados, nós estamos bem, nós estamos dominando esta vida. Ela pertence a nós, não nos tire daqui. Nós, aquilo que não podemos fazer como espíritos malignos, nós fazemos através deste corpo, e nós estamos atingindo a imagem do Deus Altíssimo, porque nós, seres humanos, fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, e quando o reino das trevas está perturbando, alcançando a vida, está atingindo o coração de Deus, a ponto de Deus dizer: quem mexer com um dos meus filhos, mexe com a menina dos meus olhos, isto é, mexe com o que existe de mais íntimo no meu ser, porque mexendo com o ser humano, o inimigo está mexendo com Deus, está mexendo com a imagem de Deus, e ele queria continuar destruindo aquela vida. Não atormente, não tire daqui, porque ele tinha certeza, ele tinha convicção de que Jesus iria expulsá-lo daquela vida. E ele sabia que o Senhor Jesus já tinha enviado anjos para o abismo, para as prisões. Ele sabia disso. Está registrado no livro de Judas. No verso 6 de Judas, nós encontramos que espíritos foram colocados em prisões, e aquele espírito que era o comandante da legião, naquele endemoniado, lá do Gadareno, lá de Gadara, ele tinha conhecimento disso, de que muitos dos seus pares estavam na prisão eterna, que não tinha como sair nem perturbar ninguém, nenhum ser humano. Eles estavam presos, Judas 6. Mas quando nós vamos para Apocalipse capítulo 20, os versos 1, 2 e 3, nós encontramos também que espíritos malignos são jogados no abismo. Então, aquele espírito imundo, aquele espírito demoníaco que estava comandando aquela legião naquele homem, ele adorou ao Senhor Jesus, ele sabia que Jesus é Deus, e então ele disse: olha, não mexa com a gente, não nos atormentes aqui, não manda para a prisão, não manda para o abismo. Não era o abismo despenhadeiro, era o abismo eterno, porque ele sabia que Jesus, ele tinha e tem poder para fazer isso. Então ele pede ao Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus,
ele disse: sai deste homem, espírito imundo. Sai. E em seguida, Jesus pergunta: qual é o teu nome? E ele respondeu: legião, multidão. Ali existia uma hierarquia, e ele era o comandante maior. E ele disse: legião é o meu nome, porque ele representava todos os outros. Ele disse: legião é o meu nome, porque somos muitos. E ele era o responsável por todos os outros. Se ele fosse expulso, consequentemente, os outros o acompanhariam. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E aqui nós também queremos pensar um pouco, porque ele sabia que o Senhor Jesus iria expulsá-lo, junto com os que o acompanhavam. Não queria ir para a prisão eterna, para o abismo eterno, mas não queria nem sair daquela província. Por quê? Qual a razão? E nós, ao vermos a história, e já pincelamos aqui no início, é porque Gadara, com as outras cidades, era lugar propício. Decápolis era propício. Os homens e mulheres daquelas 10 cidades eram pessoas que tinham as suas mentes, seus corações, seus espíritos abertos para o reino das trevas. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. 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 Infelizmente, isto acontece até hoje. Famílias que estão dominadas pelos demônios, e eles fazem de tudo para não serem expulsos por Jesus. Ruas que estão dominadas por demônios, bairros que estão dominados por demônios, cidades que estão dominadas por demônios, estados que estão dominados por demônios, países que estão dominados por demônios, e eles não querem sair. Eles se sentem bem, porque ali eles estão à vontade. Eles podem usar esse, aquele outro, eles saem usando. Eles têm campo, o ódio, a inveja, a ganância, a luxúria, tudo aquilo que existe de mal no coração humano existe naquelas pessoas. Então o reino das trevas tem um campo vasto, e eles ficam pé. Jesus, não tira daqui, não tira daqui. E chega Jesus através do seu obreiro, através da sua obreira, do seu missionário, do seu pastor, do seu servo, da sua serva, e tu estás expulso em nome de Jesus. E o demônio, ele fica usando artimanhas, porque ele não quer perder aquele espaço, não quer perder aquela vida, não quer perder aquela rua, não quer perder aquela família, não quer perder aquela cidade, não quer perder aquele estado, não quer perder aquele país. E então ele roga ao Senhor Jesus. E diz o texto que andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram. Agora os outros fizeram coro com o comandante, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Eles tinham convicção do poder de Jesus. Eles estavam convictos de que seriam expulsos. Mas ele disse: nós queremos. Pastor Josias, dentro de algumas hipóteses e conjecturas, era somente porque não queriam ser enviados para o abismo profundo, para a prisão eterna. Não somente isto, eu creio. É porque aquela manada de porcos, diz a Bíblia, que tinha cerca de 2.000 porcos.
e o estrago que aqueles demônios iriam fazer é muito grande. E os demônios sabiam que destruindo aquela manada, os donos iriam se voltar contra Jesus. Eles tinham convicção disto. Eles tinham certeza. Então, envia para aqueles porcos. E Jesus, que tem o poder, que tem a graça, que é onisciente, que sabe o que iria fazer, Jesus permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Queridos, o prejuízo dos donos daqueles porcos, se nós trouxermos para hoje, o prejuízo por baixo, o prejuízo dos donos daquela manada, daqueles porcos, estava em torno, hoje, no mínimo, de 340 mil reais. 340 mil reais, no mínimo. Os donos daqueles porcos estavam perdendo. Não era uma quantia irrisória, era uma quantia grande. Daí, os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E quando chegaram, diz o texto, que viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E as pessoas da cidade começaram a rogar a Jesus que saísse dos seus termos. Senhores, senhoras, crianças, adolescentes, jovens, vejam o contraste. Enquanto os demônios adoraram ao Senhor Jesus, homens e mulheres, aqui diz rogaram, exigiram que o Senhor Jesus saísse da cidade. Rejeitaram os gadarenos, rejeitaram ao Senhor Jesus. Os gadarenos, eles preferiam uma legião de demônios destruindo o ser humano, destruindo famílias, patrimônios, destruindo vidas. Uma legião de demônios na cidade, perturbando. Os gadarenos preferiam demônios ao Senhor Jesus. Disseram com esta atitude, sim ao reino das trevas e não ao reino da luz. Abriram as portas de seus corações, de suas mentes, de seus espíritos para o reino das trevas. E fecharam-se para o reino da luz, para a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhores e senhoras, nós vemos
a ingratidão daquelas pessoas. Eles preferiam uma manada de porcos do que uma vida salva por Jesus Cristo. Uma manada de porcos era muito mais importante para a cidade de Gadara do que uma vida liberta de uma legião de demônios, do que uma vida salva, do que uma vida de volta para o seio da sua família, útil à sociedade. Eles davam mais valor ao dinheiro, aos bens, do que a vida de um ser humano. Que ingratidão, que inversão de valores. Eles preferiam demônios a Jesus. Deram as costas para Jesus, deram as costas para a vida eterna. Sim. Temos dois lados. Quem segue a Jesus, quem serve a Jesus, quem abraça a Jesus, quem recebe a Jesus. E o outro lado, que rejeita ao Senhor Jesus. Qual a sua decisão? Qual a sua decisão? Os bens materiais têm mais valor na sua vida do que a sua filha, do que o seu filho, do que o seu esposo, do que a sua esposa, do que o seu mãe, do que a sua mãe, do que o seu pai, o seu avô, a sua avó, o seu neto, a sua nora, o seu genro, o seu sogro, a sua sogra, o seu vizinho ou outro ser humano, conhecido ou desconhecido. Os bens materiais desta vida, os prazeres efímeros desta vida são mais importantes para você do que o seu semelhante, do que uma vida criada à imagem e semelhança de Deus? Qual a escolha? Jesus não força ninguém. Jesus não, ele é um gentleman. Ele convida. Ele não invade a vida de ninguém. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor Jesus, ele obedece aos gadarenos e ele se dirige para o barco para voltar para o seu lugar de origem. E aquele homem, agora liberto, vestido, limpo, cheiroso, bacano, em paz, com alegria, disse: Jesus, eu quero te seguir. Verso 18, entrando Jesus no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que eu deixasse estar com ele, que eu o acompanhasse. Eu quero te servir, eu quero estar ao teu lado, eu quero te acompanhar manhã, tarde e noite. Eu não tinha vida, eu estava morto praticamente. Eu destruí a mim, destruí as outras pessoas. Se não bastasse eu investir contra as outras pessoas, eu me cortava com pedras, não tinha uma faca, não tinha algo cortante que pudesse me dilacerar, eu cortava o meu próprio corpo com pedra. E agora está um alerta para você pai, para você mãe, para você adolescente, para você jovem: tenha cuidado. Todas as pessoas que atentam contra a sua própria vida, aquelas pessoas que cortam as suas pernas, os seus braços, tenha cuidado, é um alerta, porque isto é uma ação maligna na vida do ser humano. Deus não nos criou para nós nos destruirmos, porque quando a pessoa atenta contra a sua própria vida, está atentando contra a imagem de Deus, está atentando contra Deus. Demônio dos infernos, que tem perturbado esta vida,
que tem colocado na mente desejo de suicídio, desejo de atentar contra a própria vida, desejo de se cortar, desejo de se machucar, desejo de se destruir, demônio dos infernos, tu estás agora expulso pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Vai embora, pega a tua mala, teus apetrechos e vai para as profundas do inferno. Sim, senhores, esta é a hora. Nós estamos diante da ingratidão dos gadarenos, mas estamos diante da gratidão de um homem salvo na área física, mental, emocional e espiritual, na área familiar, na área financeira, na comunhão eterna com Deus. Que nós possamos, a partir desta palavra, considerarmos como está a nossa vida. O que é que nós vamos fazer com ela? Sermos gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem realizado em nós e através de nós, ou desenvolvermos a ingratidão? Prefira ser grato ao Senhor, que Ele mesmo nos abençoe.